Olá, boa noite. Olá a todos. Doutora Latif, doutora Letícia Guida, Marco, Patrícia, Juliana, boa noite. Isabel, mais uma noite. Só esperando a doutora Ruth entrar para convidá-la. Doutora Ruth entrou, vamos convidá-la. Oi! Oi, Boa noite! boa noite. Ó, deu tudo Patri... certo, hein? Ah, que Ó, bom. Patrícia, qual será o assunto de hoje? Patrícia e todo mundo. Hoje tem assunto. Inclusive, hoje eu vou ser rigorosa no tempo aqui. se não Doutora der para Ruth? falar tudo, a gente marca outro dia, porque tem muita coisa para falar, né? Exatamente. E o que a gente quer é informação, né? Então a gente faz o que der para não ser atropelado, mas a gente vai tentar abordar em três blocos. Então eu vou já dar esse recadinho para as pessoas, só vou esperar as pessoas entrarem um pouquinho. Boa noite, dona Helenice. Já estou agradecendo você aqui conosco hoje. É muito importante a sua presença, a sua disponibilidade, seu tempo, boa vontade, tudo e a gente é muito agradecido por tudo, por todo o seu trabalho, pela sua disponibilidade em ajudar as pessoas, em compartilhar seu conhecimento. Então, já começo aqui agradecendo, porque é em nome da associação, em nome das pessoas, dos cuidadores, da comunidade SPW, é muito gratificante tê-la como parceira nessa jornada aí, tão importante para todos nós e tão desafiadora. Eu que agradeço o convite, sempre muito bom falar de um assunto que eu aprendi a gostar muito e que aprendo muito com vocês também no dia a dia, então estou sempre disponível, com certeza. Quando precisar, pode Coisa me chamar. boa. Tá bom. Antes, eu sempre dou esse recadinho, doutora Ruth, porque você sabe, sou mãe de Valentina, ela está dormindo, então, se por acaso ela acordar e eu precisar sair, aí você pode continuar, não, não tem problema, tá? Não fique me esperando voltar aqui, não. Até agora tem dado certo, vamos torcer, tá? Eu também faço uma descrição, uma autodescrição, porque se caso haja alguém com deficiência visual, pelo menos a pessoa tem a ideia, né, do ambiente da live. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros longos, olhos verdes, estou vestindo uma blusa estampada de verde, e uso óculos de aro rosado. Atrás de mim tem uma parede que imita tijolos. Agora você, por favor. Bom, eu sou uma mulher branca também, de cabelos castanhos claros para escuro, olhos castanhos mais claros, estatura mediana. Estou usando uma camisa e um blazer bege e atrás de mim tem uma parede branca. Estou bem neutra. Tá ótimo. É, gente, eu vou apresentar a doutora Ruth e eu queria dar um recadinho para todos. Como a gente tem muita coisa para falar, eu decidi fazer o seguinte, em comum acordo com a doutora Ruth. A gente vai dividir essa nossa conversa em três blocos distintos, que vão de 10 a 12 anos, de 12 a 18 anos e maiores de 18 anos até a idade adulta. E eu vou tentar controlar o tempo para que ela consiga fazer essa explanação de alguns itens em cada bloco, e cada bloco vai durar mais ou menos 15 minutos. E aí eu queria fazer um combinado com todo mundo, que a gente só fizesse as perguntas no final. Então a gente vai reservar de 15 a 10 minutos no finalzinho para que a gente possa fazer as perguntas. Primeiro, porque a gente não interrompeu o fluxo de informação da doutora Ruth, que vai ter bastante pergunta aqui, minha, né, de condução, e também porque eu não vou conseguir, eu vou precisar prestar atenção, e aí, senão a gente vai ficar com a conversa um pouco partida, tá? Mas a gente reserva esse finalzinho
de 10 a 15 minutos para as perguntas. Eu vou tentar também ver todas e fazer todas. E se caso eu também não consiga, fiquem à vontade para mandar as perguntas para o Instagram da doutora Ruth, para cá, para a SPW Brasil, que a gente encaminha. Eu tenho certeza que ela vai ter muito boa vontade em responder, ok? A doutora Ruth Rocha, endocrinologista pediátrica, é assistente na unidade de endocrinologia do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP e é coordenadora do ambulatório da SPW e de cirurgia bariátrica do adolescente do Instituto da Criança da USP também. Então, doutora, vamos começar com essa faixa etária de 10 a 12 anos, antes da puberdade. Quais são as preocupações médicas desta fase? Bom, como todas as fases, tirando as fases iniciais, né, dos primeiros anos de vida, a obesidade e o ganho de peso é o problema maior que a gente sempre vai ficar atento. Como, assim, a maioria das pessoas já sabe, as crianças com a síndrome de Prader-Willi começam a ganhar peso, em média, entre 2 e 4 anos. Onde o metabolismo diminui. Mas a hiperfagia, ela é mais intensa a partir de 8 anos. É lógico que isso existe, uma variação, dependendo da criança, mas em geral depois de 8. Então a gente começa a entrar numa fase em que a hiperfagia, ela é muito presente. Então a obesidade é a doença que a gente tem que evitar. Quando a gente fala da síndrome de Prader-Willi, eu acho que é importante todos saibam que a gente tem que se antecipar aos acontecimentos que a gente sabe que vai acontecer na história natural. É só assim que a gente consegue prevenir algumas coisas. Então, a obesidade é uma delas. Outra coisa que pode acontecer nessa fase, e é bem comum, é o hipotireoidismo. Então, em torno de 30% das crianças podem ter hipotireoidismo. E a gente sabe que o hipotireoidismo, ele não é estável ao longo do desenvolvimento da criança. Então, ele pode aparecer em algum momento nos primeiros anos de vida, mas pode aparecer depois. Então, o hipotireoidismo a gente sempre vai estar olhando, mas ele é bem frequente, em torno de 30%. Outra coisa que pode acontecer, e aí não só a partir, né, de 10 anos por aí, é o que a gente chama de adrenarca precoce. Ou seja, isso é muito comum. É o aparecimento de pelos na região genital e de cheirinho, odor axilar, que é o famoso cheiro de CC. Isso é comum. As crianças com a síndrome de Prader-Willi têm um funcionamento da glândula adrenal que começa um pouco mais cedo. Então, essas crianças podem sim ter um cheirinho embaixo do braço e pelos pubianos, que em geral, às vezes, até com 3, 4 anos de idade pode acontecer. É importante o médico avaliar, porque existem outras causas para isso acontecer, que devem ser excluídas, mas em geral é uma variação, né, uma variação do normal e que não tem nada para fazer. E outra coisa que pode acontecer, que não é tão frequente, mas pode, é a puberdade precoce. 5% das crianças com a síndrome podem apresentar puberdade precoce. Quando a gente fala em puberdade, a gente deve lembrar que a puberdade normal é um desenvolvimento, né, de caracteres sexuais depois de 8 anos na menina e depois de 9 anos no menino. Então, qualquer caractere que apareça antes disso, ou seja, mama, pelo, deve ser investigado. E aí, muitas vezes, a puberdade precoce, ela deve ser tratada, a gente deve bloquear a puberdade nesse momento. Então, fora a questão do crescimento, né, que a maioria das crianças nesse momento está usando o hormônio de crescimento, as principais preocupações são essas: obesidade, hipotireoidismo, adrenarca, né, prematura, puberdade precoce e também sempre, em todas as fases, ficar atento à escoliose, que também é um outro problema bastante comum, né, em todo o desenvolvimento da criança, não só nessa faixa etária. Uhum. Como você falou no início sobre a hiperfagia, e a gente ainda não tocou nesse assunto, queria só que você relembrasse a gente o conceito de segurança alimentar. Isso é super importante. Quando a gente fala em segurança alimentar, a gente está falando em não dar oportunidade para a criança comer, né? E quando a gente fala em comer, porque muitas vezes o estímulo visual é muito importante,
O estímulo, quando a criança vê a comida, é tão forte que muitas vezes vai ser impossível não deixá-la comer. É o momento que vai fazer a birra, que vai se jogar, que vai ter momentos de mais agressividade. Então, a segurança alimentar é não ter, deixar oportunidade para a criança se alimentar. Então, por isso que muitas vezes a gente pede para deixar tudo trancado, não deixar tudo exposto. E, felizmente, a gente sabe que isso, apesar de parecer uma atitude radical, a gente sabe que as crianças, quando estão com isso sob controle, elas também sentem mais segurança e abaixam, inclusive, o estresse, né? Então, a criança, eu tive já experiência própria de adolescentes que falavam, pediam para a mãe, tranca tudo, porque eu não vou conseguir me controlar e eu não gosto, porque o alimento funciona como se fosse uma droga. Então, imagine uma pessoa tentando não beber um álcool, não fumar e ver o negócio ali na frente. O estímulo é muito potente. Então, isso é segurança, né? Não Uhum. só na questão do ganho de peso, mas principalmente para a pessoa, que é a criança ou adolescente que tem a síndrome de Prader-Willi, se sentir mais tranquilo, né? Uhum. Então, apesar de parecer muito agressivo, não é. Eles se sentem mais seguros quando tem alguém controlando isso por eles. Uhum. Quando tem uma barreira. A Valentina não está nessa faixa etária, né? Ela tem 7 anos, mas ela funciona exatamente assim. Quando eu digo acabou, não tem esse acesso, Sim, ela aceita. Às vezes, ela mesma fala, acabou, né, mamãe? Não tem, né, mamãe? Eu falei, não tem. Então, ela mesma se acalma com essa informação. impossibilidade de comer, né? E outra coisa importante, Eliane, é fazer exatamente o que você falou. Ela pede, ela tem que ter certeza que não vai haver possibilidade. Então, você falou não, outra pessoa tem que falar não, porque se a criança tem um sim nesse meio tempo, ela consegue o alimento de alguma maneira, isso cria para ela uma possibilidade de tentar outras vezes, inclusive de fazer, é, né, birras e fazer escândalo, porque sabe que uma vez já conseguiu, então ela tem chance de conseguir. Sabem mesmo, ela grava todos os acontecimentos, né? Por É, que daquela vez você deu, então? É exatamente. impressionante isso. É. As crianças com a síndrome, elas não manifestam as doenças, né, como as outras crianças. E como identificar, então, que tem algum problema, que tem alguma doença, alguma coisa subjacente? Até porque, além de não manifestar, elas também às vezes não dizem, né, claramente o que estão sentindo. Então, esse é um ponto importante, porque a percepção, primeiro que eles sentem menos dor, né? Então, quando a criança reclamar que realmente está doendo alguma coisa, é para prestar atenção. E eles muitas vezes não sabem dizer o que estão sentindo, né? Se é dor na barriga, se é dor em Então, a percepção dos pais é fundamental. A gente sabe que muitas vezes eles têm infecção, não fazem febre, né? E tem febre, não é infecção. Então, a percepção dos pais é a mais importante. E aí entra, então, quais são os detalhes. Então, é uma criança que começa a recusar comida, ou não quis almoçar, não quis jantar, é uma criança que começa a mudar o seu comportamento, ou seja, ele não é assim, ele está mais chato do que o normal, ele está dormindo no horário que não é tão habitual. Então, muitas vezes são pequenas coisas. E aí eu costumo muito falar que quem conhece melhor a criança são os pais. E o médico tem que dar ouvidos aos pais. Eu já tive situação de crianças que a mãe, por exemplo, falou, doutor, não tá legal, ele tá estranho, ele tá mais sonolento, tem alguma coisa acontecendo. E levou no pronto-socorro, fizeram, e no fim a criança estava com meningite. Imagina, uma situação grave Nossa, que não fez grave. febre, né? E só porque ficou estranho. Então, essa percepção da família é muito importante. Ninguém melhor do que vocês, pais, né, para saber o comportamento habitual. Então, mudou alguma coisa, tá achando estranho, tem que levar em consideração e pensar nessas outras possibilidades. Uhum. Verônica, só um recadinho para as pessoas que também entraram. A gente combinou, como tem muita coisa para abordar hoje, a gente vai dividir em 3 blocos e a gente vai deixar as perguntas para o fim. 10 minutinhos a 15 minutinhos, mas eu já anotei a sua aqui, tá bom? Depois eu volto a ela. Quais são as medicações essenciais nesta fase? Eu diria que é essencial nessa fase é o hormônio de crescimento, né? Tirando as crianças que não podem usar o hormônio de crescimento por algum motivo, e são poucas as exceções,
nessa fase aí em que eles ainda estão em desenvolvimento, estão em crescimento, o hormônio de crescimento é essencial. Algumas crianças começam a apresentar nessa fase distúrbios comportamentais, psiquiátricos, déficit de atenção, que também é mais frequente próximo da adolescência. Então, algumas vezes eles precisam de algumas medicações psiquiátricas, mas aí é muito individualizado. A reposição de algumas vitaminas, eu diria que é importante. Se a criança não consegue ter uma recomendação adequada, por exemplo, de cálcio e vitamina D, a gente precisa suplementar, porque a gente sabe que essas crianças, mesmo sendo nessa faixa etária, podem começar a ter um problema já na aquisição de massa óssea. Então, manter o nível de vitamina D normal é importante e a quantidade de cálcio também é importante. Normalmente as crianças aceitam bem a maioria dos alimentos, né? Então a gente não tem muita dificuldade de dar as vitaminas em forma de alimento. Mas tem crianças, por exemplo, que a gente precisa restringir a quantidade de alimento porque precisa perder peso. E quando a gente faz isso, muitas vezes a quantidade de vitaminas que são essenciais não é atingido. E aí precisa repor. Então, por isso que precisa, junto, um nutricionista acompanhar para a gente saber exatamente para cada criança o que vai precisar suplementar e o que não vai precisar suplementar. Nessa faixa etária de 10 a 12 anos, a menina menstrua? É importante ela menstruar? Então, a puberdade das crianças pode atrasar. A puberdade normal, como eu falei, começa de 8 a 13 anos na menina e de 9 a 14 no menino. Então, a maioria das crianças, né, que vão se tornar os adolescentes com a síndrome não acabam evoluindo a puberdade no tempo normal. Eles até iniciam a puberdade, mas é uma puberdade que não se completa. Então, na maioria das vezes, a menina que acaba menstruando, vai menstruar com 19, 20 anos, então é raro a gente ter uma menstruação, a primeira, num momento normal, que é em torno de 12 a 13 anos. É raro, mas tem. Então, isso pode acontecer sim. Nos meninos, a mesma coisa. Eles começam a puberdade, mas às vezes não evoluem. Estão falando aqui que a Gabi menstrua aos 15. Então, ou seja, já é uma menstruação mais tarde do que o normal. E muitas vezes ela não chega nem a acontecer. Né? E eu tenho algumas meninas que menstruaram com 18, com 19 anos. Então, assim, é bem mais tarde do que uma adolescente típica. Se deve provocar a menstruação, assim, por medicamento? Sim, quando é o que a gente chama de reposição hormonal. Então, como falta, né, os hormônios sexuais, são as gonadotrofinas, a gente precisa suplementar quando a gente vê que realmente não está evoluindo ou está muito atrasado. Porque esses hormônios, tanto o estrógeno da menina quanto a testosterona do menino, fazem falta para a massa óssea, para a parte cardiovascular e principalmente para a massa óssea. Então, eles já são crianças que vão ter mais chance de ter problemas ósseos, osteoporose, por exemplo. Se a gente não dá a reposição de hormônios sexuais, muitas vezes isso pode ficar pior. Então, é importante sim a gente suplementar. Normalmente, quando a gente vai suplementar, a gente suplementa esses hormônios, né? A gente dá esses hormônios um pouquinho mais tarde do que o habitual em outras situações. A gente tem outras situações que também a gente precisa suplementar. Mas na criança com a síndrome de Prader-Willi, no adolescente, a gente faz isso um pouco mais tarde. Até para ter uma certa maturidade psicológica para entrar na puberdade, que essa transformação entre deixar de ser criança e começar a adolescência não é fácil, muitas vezes, para ninguém. E para as crianças com a síndrome também não é diferente. É importante isso. Quais os exames, então, que a gente precisa ficar atento para fazer? Então, em geral, o acompanhamento dessas crianças deve ser feito de 6 em 6 meses. E, no mínimo, anualmente, essas crianças devem ter, para aquelas que usam hormônio de crescimento, IGF-1, IGF-BP3, a glicose, né? Dependendo do caso, hemoglobina glicada, a gente sabe que o risco de diabetes aumenta muito com o peso e principalmente depois de 10 anos, então monitorar a hemoglobina glicada anualmente é interessante. Se a criança estiver acima do peso, lembrar de pedir colesterol, triglicérides, às vezes ultrassom do fígado.
Mas os exames essenciais são para ver a parte metabólica, então colesterol, glicemia, né? Tireoide e o controle para aqueles que estão usando o hormônio de crescimento. Uhum. E quais os especialistas que devem estar envolvidos, né, nesta faixa de 10 a 12 anos? O endocrinologista, com certeza, né? Aí envolvido em todas as idades. O ortopedista também é um profissional que dificilmente deixa de acompanhar essas crianças, que a escoliose ela também acompanha a evolução, né? E aí entraria o psiquiatra, que eu acho que nessa fase começa a ter uma demanda maior do psiquiatra. E aí, não esquecendo das outras terapias, né? Muitas vezes precisa continuar com a fono, principalmente. São crianças que têm mais problemas de dicção, de fala. Isso persiste também nessa faixa etária. Lembrar de avaliar pelo menos uma vez por ano, oftalmologia. São crianças que têm mais problemas de miopia, astigmatismo. A questão do sono, então, dependendo se tiver ou não alteração do sono, tiver ou não usando o CPAP, precisa de um médico especialista no sono, que pode ser um neurologista, pode ser um pneumologista, aí depende, né? Tem vários profissionais que são especialistas em sono. E o dentista, que é muito importante, né? A gente sabe que eles têm mais ranger de dentes, têm mais alterações dentárias, então são profissionais que eles vão procurar e fazer o acompanhamento. E eu já vou falar de novo, todas as coisas que a gente faz é se antecipando às complicações. Por isso que muita gente pede para ficar indo de rotina, porque a gente tem que evitar que a coisa apareça ou piore, né? Pegar tudo no começo é muito mais fácil de controlar. É por isso que a informação é tão importante, porque mesmo a gente ainda não estando envolvido com uma determinada faixa etária, é muito bom se antecipar para o que pode acontecer ou Sim. não. Cada criança é uma criança, mas a informação dos cuidadores, ela é fundamental para a criança ser bem-sucedida no seu tratamento, no seu desenvolvimento. E tem uma outra Agora a coisa gente... dessa faixa etária, deixa eu comentar, que eu não sei se você vai me perguntar, mas eu acho que é interessante, que é a questão da escola, né? Que a gente se fala muito, a gente esquece um pouco de falar dessa questão de aprendizado, de como isso é na escola. Então, as diferenças começam a ficar muito mais visíveis nessa faixa etária. Que quando começa a ter, eles entram lá no quinto ano, que começa a ter aquele monte de matéria, um monte de professores. E aí, cada vez mais, as diferenças entre uma criança típica e a criança com Prader, as dificuldades vão se acentuando. E isso, muitas vezes, pode causar uma ansiedade muito grande nessas crianças. Por quê? Eles querem fazer as mesmas coisas, eles querem fazer a mesma lição. E muitas vezes, quando eles veem que não estão conseguindo, ou que o material está muito diferente, ou que eles estão lá e não estão entendendo nada do que está sendo falado, é muito frustrante. É a hora que eles entram, muitas vezes, com mais ansiedade, ficam deprimidos. Então, nessa fase, é muito importante que a escola saiba acolher, né? Saiba fazer um material adaptado, porque é importante que essas crianças eles tenham sucesso na escola. Então, se eles não conseguem acompanhar, a professora tem que fazer uma coisa menos difícil para que a criança consiga acompanhar e tenha sucesso. É muito frustrante para qualquer pessoa você estar lá, tá fazendo e nunca tá atingindo algum sucesso, né? Então, muitas vezes, colocar limites menores para essas crianças é fundamental para que elas consigam evoluir. E aí a gente tem que lembrar que existem várias escolas, né, muito boas que fazem isso. E felizmente as escolas públicas têm feito isso de uma maneira mais adaptada até do que as escolas particulares, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque isso vai depois desencadear outras coisas futuramente quando a criança não consegue se adaptar e muitas vezes ela desiste, ela nem quer ir mais na escola regular. A gente tem várias situações que a criança não quer ir, porque é só frustração, né? Então, é muito importante, a gente não deve esquecer dessa questão escolar. São pessoas muito perfeccionistas, né? E muito sensíveis à frustração. Então, Sim. a Valentina também, em tenra idade, ela já desiste muito facilmente quando tem uma certa dificuldade, e ela mesma fala, não, eu não vou conseguir, eu não vou aprender. Olha, como pode dizer isso, né? Se a gente sempre incentiva. Isso é um ponto importantíssimo, importantíssimo.
A gente vai passar agora para a fase de 12 a 18 anos. Quando a puberdade não acontece, quais são as causas e como tratar? Acho que você já abordou isso um Isso pouco, que eu né? falei, porque na verdade é um contínuo, né? Algumas crianças Uhum, estão nessa faixa etária, mas ou entraram na puberdade, ou então na fase depois ainda não entraram. Mas é isso que eu já falei, principalmente na aquisição da massa óssea, de proteger o osso e de proteger o organismo como um todo. E no menino, principalmente, tem a questão da reposição da testosterona, que também ajuda na massa muscular. Então, a gente também tem que olhar esse ponto, né? Os meninos. E eles gostam muito. Porque quando você começa a dar testosterona, eu tenho na face, né? Então, eles ficam se sentindo mais próximos dos outros adolescentes. E adolescente quer ser igual, né? Então isso causa para eles uma grande satisfação. Não é só a questão hormonal, tem essa satisfação de estar vendo o corpo se transformar como um outro uhum. adolescente. É muito legal isso daí. Essa reposição hormonal, ela pode ter alguma influência no comportamento? Então, esse é um grande medo, principalmente das famílias, principalmente com a testosterona, né? A gente sabe que a testosterona pode sim ter algumas mudanças de comportamento, mas ainda não existe nenhum estudo que comprovou isso. Então, a Hum, gente está até começando um trabalho para avaliar isso, mas na prática, a gente já tem alguns adolescentes que estão usando, fazendo reposição. Eu não vi nenhuma alteração, não tem nenhuma queixa. Inclusive, algumas famílias acham até que a criança melhorou. Melhorou porque fica mais disposta, fica mais ativa, né? Começa a ficar mais satisfeita com a transformação do corpo. Então, não vejo nenhuma alteração, mas essa questão ainda existe uma certa dúvida, ainda precisa ser melhor avaliado, existe estudo que está avaliando. A gente vê nos grupos dos pais, algumas pessoas que comentam sobre o inchaço das pernas. É edema que chama isso? Isso. É Na verdade, comum a gente nessa. pode chamar de linfedema. Eles têm Hum, uma alteração dos vasos linfáticos, né? Então, a circulação, por também não se movimentar tanto, acaba ficando uma retenção de líquido. Isso hum, é um sinal de alerta, tá? Eu diria que quando a gente começa a notar que a criança está ficando com a perna muito inchada, isso pode significar que a criança está tendo o que a gente chama de hipoventilação da obesidade, que é o que a criança à noite ela não ventila, ela não respira bem por causa da obesidade e como consequência disso a criança começa a deixar de fazer todas as suas atividades, ela fica menos ativa. Isso também tem a ver um pouquinho com a função cardíaca. A função cardíaca ela vai piorando e isso pode acumular mais líquido. Então, perna muito inchada e muitas vezes as famílias não percebem, mas antes de inchar a perna, às vezes a criança começa a deixar de fazer as atividades habituais. Como são crianças que normalmente, né, já são mais preguiçosas para fazer algumas coisas, para caminhar, para andar, os pais às vezes não percebem. Mas fiquem atentos, a criança, o adolescente, né, começa a deixar de fazer coisas que ele fazia para ficar muito tempo parado. Isso é um sinal que pode estar começando a ter problemas do sono à noite, que vai evoluir para o inchaço da perna e depois com os problemas cardiopulmonares. Então, uma coisa que é muito importante, não deixem os adolescentes ficarem parados. Eles precisam caminhar, eles precisam se movimentar. Mesmo aqueles que usam já o oxigênio, a gente pede para nem que seja 10, 15 minutos por dia. Inclusive, alguns nem saem, nem caminham mais por conta da obesidade, a gente pede para, olha, uma maneira de tirar ele dessa posição e querer caminhar, peça para que ele vá fazer as refeições no outro cômodo, para ele tenha que andar. Então, caminhar, manter a atividade é fundamental para manter o bom funcionamento do organismo. Não deixem seus filhos parados de jeito nenhum, nem que parado. seja 10 minutos, 3 vezes por dia. Faça ele sair com o cachorro, dar uma volta na rua. Isso é fundamental para manter a boa circulação. E aquilo que você disse, né? Com às vezes a desistência de ir à escola, fica cada vez com menos quantidade de atividade física ao longo do dia.
Então, muitas crianças ficam em casa mesmo. E isso Sim, acontece muito, com muito mais frequência também depois dos 18 anos, porque termina o ciclo escolar e aí muitas é, crianças ficam sem ocupação, na sim. verdade, né? Porque o ir, o se vestir, o estar numa sala de aula já é um movimento. Movimento, brincar com as outras crianças, né? Quando Brincar, sair na hora do recreio, enfim, com certeza. né? A psicose é uma questão que em todas as lives alguém fez essa pergunta, é algo que é um pouco nebuloso para nós, né? Eu já vou adiantar aqui um pouquinho, a gente vai fazer uma live específica com uma psiquiatra aqui do Rio, doutora Evelyn, mas eu gostaria que você comentasse, por favor, a psicose é mais comum nesta fase? Todos os distúrbios psiquiátricos, eles são mais frequentes quando começa a adolescência, né? E isso não é só na síndrome, né? A gente sabe que para os adolescentes típicos, tanto a depressão, outras tentativas de suicídio são maiores no adolescente, porque o cérebro está em transformação também. Então, são cérebros mais vulneráveis. E nesse momento, a criança que está, né, deixando de ser criança e vai passar para a fase de adolescente, o cérebro está em transformação, só que é um cérebro que já tem uma certa instabilidade, né? Então, os surtos psicóticos, essas outras alterações, depressão, mais ansiedade ainda, porque normalmente são crianças ansiosas, mas mais ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, tudo isso é mais frequente na adolescência, sim. E é mais frequente nas crianças com dissomia, menos frequente nas crianças com deleção. Isso é a gente sempre fica atento nas questões psiquiátricas para as crianças com dissomia. É lógico que pode acontecer nos dois tipos, mas é mais frequente nas crianças com dissomia uniparental. Uhum. Então, essa questão psiquiátrica é uma das coisas que a gente sempre tem que abordar durante a adolescência e ficar sempre atento. E muitas vezes essa alteração psiquiátrica, né? Acho que a psiquiatra vai abordar bem isso, mas também é muitas vezes inicial, como os pais vão perceber. Muitas vezes também pequenas alterações de rotina, mudança de sono, a criança começa a falar coisa que está vendo e que na verdade não é realidade, sai um pouco da realidade, né? Muda um pouco o comportamento, passa a ser mais agressiva em alguns momentos que não era. Então, todas essas mudanças que muitas vezes são sutis também podem indicar que por trás está algum comportamento, alguma alteração psiquiátrica que está por vir. Então, tem que ficar atento também. Muita responsabilidade, né, do cuidador, Ah, doutora? com certeza. Com certeza. Com- e aí a gente vai percebendo, né, a pessoa crescendo e como preparar essa autonomia, né, como incentivar essa autonomia e mesmo assim mantendo as regras, o controle. Eu acho que isso é o mais difícil quando chega. Por que eu acho que a adolescência, na minha visão, é o momento mais difícil da síndrome? Porque a gente soma uma hiperfagia que está exacerbada, os distúrbios de comportamento são mais exacerbados, né? E eles querem ter independência, assim como outro adolescente. Então, os pais acabam perdendo um pouco o controle, eles querem lutar porque eles querem ser independentes. Né? Então, eu diria que esse é o momento mais difícil. Eles querem ser inseridos num grupo e muitas vezes eles não conseguem porque são adolescentes que têm um jeito diferente de ser, né? Então, por exemplo, eles pouco percebem a expressão facial de uma pessoa quando a pessoa está brava ou está triste. Eles não conseguem perceber muito isso. São pessoas que têm uma fala muito repetida, então, outros adolescentes, às vezes, não têm muita paciência para conversar, né? Eles são muito, que a gente fala, eles gostam muito de falar deles. Então, são crianças que não querem muito saber da... Às vezes até sim, mas quando eles estão falando de algo que eles gostam, eles querem só falar daquilo. Então, são meio egocêntricos, né? Então, tudo isso dificulta o convívio social. E nesse momento, tudo que eles querem é ser inserido. Então, esse é o momento que eu acho mais difícil. Por isso que a gente precisa ter uma rede de apoio, ter um psiquiatra acompanhando e orientando, né? E eu vou contar aqui uma experiência, acho que a mãe está até aqui assistindo a live, porque eu achei incrível o que essa mãe fez.
e o filho dela tem 17 ou 18, se não me engano. E o que ela fez? O menino era adolescente, mudou de escola. Imagina você mudando um adolescente com a síndrome para uma escola diferente que ninguém conhecia e só tinha adolescente, né? Ela reuniu toda a turma que estava lá, foi na sala, explicou o que era a síndrome, falou: olha, meu filho vai fazer isso porque ele é assim, ele vai mexer com vocês, meninas, muitas vezes, vai querer passar a mão, vocês falam que vocês não querem, que vocês não gostam, e ele vai obedecer, ele vai fazer, vai ser repetitivo. Ela explicou toda a situação. E depois disso, todos os alunos entenderam que ele tinha as peculiaridades dele e passaram a incluí-lo e aceitá-lo daquele jeito. E mudou completamente o jeito que ele estava sendo tratado, né? Então, assim, eu fico tão admirada com essas mães, né, com vocês, que têm soluções, assim, incríveis, né? E que a gente vê que toda mãe faz tudo para ver o filho bem, né? Então, eu acho que na adolescência, às vezes, é o momento de que as outras pessoas que estão convivendo saibam também o que é a síndrome, por que eles vão agir daquele jeito, que não é maldade, que eles podem roubar comida porque eles sentem realmente fome, né? Então, eu acho que é importantíssimo vocês pais, né, não esconderem das outras pessoas que têm convívio, porque isso vai facilitar com que eles tenham o acolhimento que eles merecem. Eles não são assim de maldade, eles são assim porque eles são assim, nasceram assim, né? Como diz o Luizinho, que eu fiz a live, eu perguntei para ele, assim, Deus me fez assim. Eu não tenho nada, eu sou assim porque Deus me fez assim. E é exatamente isso, a gente tem que aceitá-los, né? E preparar o terreno para onde eles forem passar. Mas é lindo esse exemplo, e é exatamente essa questão da empatia, do olhar, de se colocar no lugar do outro, e das barreiras sociais que aumentam a deficiência. Quando você diminui as barreiras que estão na sociedade, a deficiência diminui também. Com certeza. Então, é esse conceito social mesmo da deficiência. Então, muito importante, essas ações são espetaculares. E essa força que a gente absorve desses exemplos, né, de mães, pais, cuidadores que movem as montanhas e o mundo para que os filhos sejam inseridos e se sintam felizes. É possível o adolescente, essa pessoa com a síndrome nessa faixa etária, ter relação sexual? Então, a gente tem poucas informações, né? Quando a gente foi no congresso no Canadá, uns 4 anos atrás, existia uma mesa redonda que só falava de adultos. A gente tem pouca experiência ainda com adultos aqui no Brasil. E lá eles têm, inclusive, aquelas casas, né? Que são os grupo homes, que esses adultos podem morar, como se fossem repúblicas, um grupo. E lá acabaram se formando alguns casais. E uma das médicas que estava apresentando, né, como eles viviam, que eles tinham uma comunidade, que eles saíam para festa, eles saíam para fazer compra, tinham atividade física, tinha esses casais, e ela falou que eles tinham relação sexual. E aí uma das pessoas da plateia, mas como você sabe? Só, olha, o relato que eles me falaram, eu não tenho dúvida, né? Então a gente tem que lembrar que a preservação da espécie, né, ou seja, o ato sexual, enfim, isso é muito básico. A gente não perde isso nunca, independente de qualquer condição cognitiva, né? Então, lógico, ter desejo sexual, ter vontade, eles têm, eles são, inclusive, são adolescentes, né? O problema todo é que eles têm uma certa inocência que a gente precisa orientar, né? Porque muitas vezes, quando isso cai, eles têm um relacionamento com outras pessoas, né, que querem abusar, que querem, sabem das limitações, às vezes isso é um relacionamento abusivo, né? Então a gente tem que preparar esses adolescentes para que eles saibam o que é saudável e o que é que está errado. Então, falar da sexualidade, apesar de ser difícil, né, para os pais, em qualquer situação, com adolescente típico ou com adolescente com Prader, é difícil, mas é preciso, pela segurança. Eu já presenciei casos muito graves de uma menina que abriu a porta de casa para alguns homens que estavam passando,
né? E ela estava sozinha em casa e eles falaram que iam dar comida e por troca de comida aconteceram algumas coisas, né? Então, infelizmente, isso pode acontecer. Gente mal tem no mundo a rodo, a gente está cansado de saber. E a gente Uhum, precisa sim preparar essas crianças para se proteger, né? Para não uhum. sofrerem agressões e abusos que pode acontecer sim. É, por conta da vulnerabilidade. Eu vou pegar gancho aqui exatamente agora com relação à relação sexual, né? E a gravidez em mulheres com a síndrome. Então, existe relato no mundo de meninas, né, com a síndrome que engravidaram. Até o momento que eu saiba, tem 4 ou 5, acho que são 4, se não me engano. Então, sim, elas têm possibilidade de engravidar. É a minoria, porque a maioria, no decorrer da evolução, a gente vê quando adulta, elas são inférteis. Existem alguns exames que a gente pode fazer para avaliar isso quando chegam nessa fase, né? Mas pode sim engravidar. E homens ainda não têm relato de meninos que tiveram filhos. A única coisa que a gente deve lembrar é que essas meninas podem ter um risco, principalmente as meninas que têm deleção, têm um risco aumentado de ter bebês com síndrome de Angelman, né? Hum, Então, uma outra condição também do cromossomo 15. uhum. Quais as medicações essenciais nessa fase? Aqui também, se é um adolescente, né, que veio usando o hormônio de crescimento, já está na fase adulta, a gente continua hoje usando o hormônio de crescimento numa dose menor, mas é uma dose de manutenção. Para aqueles que nunca usaram, ainda não sabemos se existe benefício, os estudos ainda estão acontecendo, né? Então, o hormônio de crescimento, sim. Aí a gente tem que lembrar do hipotireoidismo, que pode também acontecer. E aqui é fundamental a questão da reposição hormonal, né? De testosterona e estradiol para manutenção da puberdade, da massa óssea e tudo que eu já comentei. E também cálcio e vitamina D são importantes. Uhum. Então, essas são as recomendações para um bom acompanhamento nesta fase. A questão da osteoporose, diabetes, isso Então, também o precisa. diabetes, isso é muito importante, aproveitando esse gancho, né? As pessoas com a síndrome de Prader-Willi têm uma certa proteção contra o diabetes, né? Isso a gente vê que, comparativamente a crianças, por exemplo, que têm excesso de peso, o nível de insulina, resistência à insulina, que são coisas que acontecem, na criança com Prader acontece menos, porque eles têm mais gordura subcutânea, que é uma gordura melhor, do que a gordura visceral, né, que acontece em volta dos órgãos. Então, existe sim uma certa proteção. O que acontece é que quando essas crianças engordam e ficam com obesidade, isso não acontece mais, essa proteção deixa de existir. E eles aumentam muito o risco de ter diabetes. Então, um adolescente com a síndrome de Prader-Willi que está com obesidade tem 25% de chance de se tornar um adolescente com diabetes e precisar usar insulina e todas as recomendações de um diabetes. Então, a melhor coisa para se evitar o desenvolvimento do diabetes é não ganhar peso, né, ou perder o peso se estiver com excesso de peso. Então, o diabetes é muito frequente. É muito mais Uhum. frequente do que na população geral. Bom, estamos bem no tempo, que ótimo. Agora vamos entrar na fase adulta, acima dos 18 anos. É um assunto que eu acho que é um tema um pouco delicado sobre a sobrevivência nessa faixa etária. O que você pode falar sobre isso? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem esses dados, né, Eliane, para falar qual é a sobrevivência. A gente nem sabe quantas pessoas com a síndrome tem no Brasil, então a gente ainda, infelizmente, tem poucos dados. A gente sabe que a sobrevivência, né, das pessoas com a síndrome, ela é menor do que da população em geral, assim como as pessoas que têm síndrome de Down. Existe um envelhecimento precoce. Só que tem uma notícia boa. A gente sabe que a sobrevida aumentou do ano 2000 para cá. E isso tem a ver com o hormônio de crescimento. Então, depois do hormônio de crescimento, a sobrevida aumentou. Mas os acidentes também, acidentes domésticos também aumentaram. E aí, por quê? Porque as pessoas começaram a ficar mais ativas, né? As pessoas que usaram hormônio, então aumentou um pouco o acidente, mas aumentou também a sobrevida.
Então, por exemplo, quando a gente entra no site da Ipso, né, que tem lá muitas informações, para quem não conhece, acho que vale a pena entrar. Eles têm lá quais são as idades, então quantas pessoas de 50 anos tem no mundo, quantas pessoas de 60 anos, a gente consegue contar, né? Então, para você ver que não são muitas. Mas Uhum. eu lembro quando o Tony Roland veio lá no Rio, que a gente fez aquele congresso, nós perguntamos para ele qual era a pessoa mais velha que ele estava acompanhando, e ele disse que ele tinha pessoas com 75 anos, 60 anos. E nós ficamos muito felizes, né? Porque a gente aqui no Brasil, eu tenho conhecimento, acho que o mais velho que eu conheço deve ter uns 52, 53, né? Mas isso tudo a gente consegue melhorar. Com certeza a gente consegue e a gente tem toda a capacidade de melhorar. E isso tem a ver com o que a gente faz, desde que a gente faz o diagnóstico, com toda a evolução da criança, né? Então, a gente tem que prevenir essas doenças que aumentam a mortalidade. E quais são essas doenças que aumentam a mortalidade, né? Obesidade, diabetes e principalmente as doenças cardiovasculares, as doenças do coração. Então, a gente sabe que as crianças com a síndrome, os adolescentes, eles têm uma disfunção autonômica do coração. Ou seja, essa função é a função que o coração faz e a gente não percebe, né? É o controle nosso involuntário. Então, por exemplo, batimento cardíaco, pressão arterial, existe uma desregulação. E aí, por exemplo, quando a criança faz atividade física, o que é normal? É aumentar a frequência cardíaca, aumentar um pouquinho a pressão. As crianças com a síndrome não conseguem muitas vezes fazer isso. Então, o coração, a gente também deve prestar atenção. É mais complicado ao longo do tempo e depois que eles estão adultos. Então, fazer um ecocardiograma, um eletrocardiograma, ver como está o coração, ver a pressão, é fundamental, principalmente na vida adulta. Eles podem ter mais alterações. E à medida que ganham muito peso, se estão muito acima do peso, o coração pode aumentar de tamanho, né? Fica um coração muito grande, aumenta a pressão dentro do coração. Então, são situações que sim aumentam o risco de ter complicações. Ecocardiograma na infância não é recomendado? Depende, a gente não faz de rotina. A não ser que a criança tenha alguma coisa, a gente escute algum sopro, né? Que às vezes acontece em qualquer criança, não só pela síndrome, ou que a criança esteja tão acima do peso que a gente precisa olhar como está o coração, essa sobrecarga do peso. Mas Uhum. normalmente a gente não acaba fazendo de rotina. Agora, seria interessante fazer. Estou falando isso agora porque é uma coisa muito nova que saiu em relação ao hormônio de crescimento, né? Qual é o Uhum. papel do hormônio de crescimento no músculo do coração? A gente ainda tem poucos estudos disso de uma maneira em geral, mas as crianças que usam e vão usar por muitos anos, ou seja, a gente tem começado agora a usar em bebezinhos, né? E provavelmente vão usar pela vida toda. A gente não fazia isso de rotina, mas talvez a gente tenha que, eventualmente, em alguns momentos da vida, dar uma olhada como é que está o coração dessa Uhum. criança. Mas ainda não existe uma recomendação e não é de rotina, principalmente nas crianças pequenas. Dos adolescentes que estão com obesidade, nos adultos, sim, é interessante fazer, sim, um ecocardiograma, eletrocardiograma. É uma dúvida que eu sempre tive relacionada àquilo que você disse sobre o envelhecimento precoce. A Prader-Willi pode ser considerada uma doença degenerativa? Não, acho que não entra nos critérios. O que que acontece? As pessoas com a síndrome de Prader-Willi a gente tem uma parte da célula que a gente chama de telômero. É uma parte importante da célula que faz com que a célula sobreviva, né? A gente é constituído de várias células. E saiu um estudo até recente, o ano passado, em que comparou crianças, adolescentes que não tinham a síndrome com as crianças que nasceram muito com restrição de crescimento, que é uma outra alteração que pode acontecer, com as crianças com a síndrome de Prader-Willi. E as pessoas com a síndrome de Prader-Willi tinham um encurtamento desse telômero. O telômero era menor comparativamente às outras crianças. Então, ou seja, a célula das pessoas com a síndrome de Prader-Willi acaba envelhecendo mais rápido.
Então, é por isso que eles começam a ter doenças aparecem na população geral com 60, 70 anos, pode começar a aparecer com 20, com 30, né? Então, é por isso que a gente tem que ficar atento a essas doenças que aparecem com a idade, mas que com a pessoa com a síndrome, assim como crianças com síndrome de Down, também tem um envelhecimento mais precoce, pode aparecer antes. E provavelmente também, eu estou me alongando aqui, provavelmente também não tem estudos relacionados ao uso do hormônio ao longo da vida e ao aumento do telômero. É possível acontecer isso? A gente não tem estudo, mas como assim a expectativa de vida aumentou, lógico, não só porque ficaram com menos obesidade, tem melhor massa magra, tudo isso aumenta, né? Melhora a parte metabólica, com certeza contribui, mas não tem estudo que avaliou esse Uhum. alongamento do telômero, mas é uma possibilidade, sim, a gente não Hum. sabe. Vamos falar agora então do que fazer para ter uma vida mais longa, com qualidade. Aí acho que isso resume tudo que a gente está falando, né? Eu vou voltar Uhum. sempre no que a gente fala, que aí não muda em relação à faixa etária, que são os pilares do tratamento da síndrome. Primeira, alimentação saudável. Isso não é só para síndrome, não. A gente sabe que quem tem uma alimentação mais saudável vive melhor. A gente é o que a gente come, né? Uhum. Então, uma alimentação saudável é fundamental. E aí tem uma coisa interessante, né, da dieta do Mediterrâneo, que tem saído alguns estudos falando da dieta do Mediterrâneo. Eu sou muito fã da dieta do Mediterrâneo, porque é uma dieta que não restringe muito em quantidade, mas prioriza a qualidade. E aí eles comem muito frutos, né, do mar, muito peixe, azeite, que são as gorduras boas, castanha, amêndoa, muita fruta, né? E pouca carne vermelha, pouca, pouco açúcar, pouca gordura. Então, é uma dieta saudável para qualquer pessoa. E tem estudo que mostra que essa dieta é muito efetiva para as pessoas com a síndrome, né? Uhum. Então, acho que essa é a primeira coisa, a dieta. Depois, manter-se ativo. Atividade física é essencial em todas as fases e principalmente nessa fase de adulto, né, que eu falei que eles querem ficar mais parados, exatamente aquilo que você falou, muitas vezes já acabaram o colégio, já não tem muito uma rotina e manter essa rotina é muito importante. Então, a atividade física é essencial e tem que ser diária para as pessoas com a síndrome de Prader-Willi. O hormônio de crescimento, então a gente sabe hoje que os estudos vêm apontando que o hormônio de crescimento ele é efetivo também na vida adulta, apesar de não existir ainda uma recomendação absoluta. E depois, gerenciamento de comportamento, né? Então, quando essas adolescentes têm uma ansiedade muito grande que não é tratada, ou um déficit de atenção que não é tratado, ou a psicose que não é tratada, isso acaba piorando muito a qualidade de vida. E essas coisas, essas alterações psiquiátricas estão relacionadas ao ganho de peso. Eles andam muito juntos. Piora o comportamento, piora o ganho de peso e vice-versa. Engordou, piora o comportamento. Então, esses seriam os 4 pilares para qualquer faixa etária. E lembrar aqui que um aditivo, vocês falaram muito bem na live com a Letícia, né? A cereja do bolo, acho que de tudo isso, para manter tudo isso em equilíbrio, é o sono. Né? Uhum. Sem sono, toda essa coisa que a gente está fazendo também não está estável. Então, a qualidade do sono é importante. Muitos, às vezes, precisam dormir com CPAP, porque melhora a qualidade do sono, melhora a oxigenação, e no outro dia a criança está mais disposta, o adolescente está mais disposto. Então, acho que para uma boa qualidade de vida, esses pilares e o acolhimento da família, que aí, né, vocês já fazem isso muito bem. Uhum. Vou pegar então carona, eu acho que a gente já pode começar a fazer algumas perguntas. Carona aqui já com a Bianca, porque está dentro dessa faixa etária. É possível, vocês conhecem jovens que podem constituir família? As meninas podem ser mães? Isso você já respondeu. Mas essa constituição de família, né, de uma vida um pouco com autonomia. Eu acho que isso depende muito de cada pessoa. A gente sabe que tem alguns adolescentes que têm uma autonomia maior, né? Eu conheço alguns que andam sozinho de metrô aqui em São Paulo, que viajam sozinho, que têm uma certa independência, e tem aqueles que não é possível, porque depende muito também da parte cognitiva, né? Quando
o adolescente, o adulto tem uma parte cognitiva melhor, lógico que é mais fácil de ter essa independência, né? De aprender a conviver. Mas é possível sim. Eu acho que a gente tem sempre treiná-los, né? E facilitar com que eles tenham independência. Muitas vezes as crianças não são tão independentes porque as mães super protegem. Lógico, com certo receio de que eles não vão dar conta, que eles vão fazer alguma coisa errada, mas aos poucos a gente tem que ir dando um pouco de asas, lógico, supervisionado, para dar a possibilidade de ver até onde ele consegue ir. Né? Se a gente não deixá-los também voar, a gente nunca vai saber até onde eles vão, né? Então, e eles gostam de ter independência, eles gostam de fazer coisas sozinhos. Mesmo as crianças pequenas querem tomar banho sozinha, querem trocar roupa sozinha, querem comer sozinha, eles querem fazer as coisas por eles, né? E a gente tem que deixar, muitas vezes, orientando para que eles façam da maneira mais correta. Acho que é Uhum. isso. Algumas pessoas pediram o site, acho que da Ipso. Eu não sei se é .org, né? Mas é IPSW se eu não me engano, que é de Organização Internacional Aqui. da Síndrome de Prader-Willi. Aí deve ser É .org. Mas .org. Eu estou com ó, www.ipwso.org. O-R-G. ótimo. E lá é um site que está em inglês, mas tem artigos em português também traduzidos. Alguns Sim. traduzidos com português de Portugal e tudo, mas dá para entender na boa. É. É, tem alguma medicação específica para a fase adulta? Não, nenhuma específica assim, não. Aí depende, né? Tem alguns que usam antihipertensivo, tem alguns que usam insulina, hipoglicemiante, remédios para baixar o colesterol. Aí vai depender da necessidade de cada um e a reposição hormonal de estrógeno ou testosterona. Comentário da doutora Latif, querida. Estamos mudando o fuso da doença, né, Com Ruth? certeza, O Latife. curso. Com certeza. Ai, muito bom isso. É, que bom saber do aumento da sobrevida. A simvastatina ajuda nessa prevenção? Não sei se é na prevenção de linfedema, pode Não, ser não. isso? Não. Simvastatina é um remédio para baixar o colesterol, né? Ah, A tá. gente usa sim para aqueles que têm colesterol elevado, mas não é usado para prevenção. A prevenção é uma alimentação saudável. Uhum. O Marco é Y com I, tá? Não é com Y, não. Logo no início, a Verônica perguntou sobre a dificuldade das pessoas com a síndrome de beberem água. A gente vê isso muito nessa faixa etária inicial da infância. Isso continua na adolescência e nos adultos? Melhora um pouco, mas pode continuar assim. A gente não sabe muito bem por que que isso acontece, né? Isso até é um ponto interessante, porque eu até fiz um post há pouco tempo falando da intoxicação por água. Uhum. Existe uma alteração no centro, que também é no hipotálamo, que regula a sede, né? Então, parece que por conta disso eles têm uma certa rejeição de água, mas não são todos, e é bem variável, e é pior quando eles são menores, depois melhora. O que acontece, isso é uma dica, que muitas crianças, né, adolescentes, na verdade, que usam medicações psiquiátricas, as medicações psiquiátricas podem alterar o hormônio antidiurético, que é o hormônio que regula a nossa água do corpo. E eles podem reter mais água do que o normal e abaixar muito o sódio. Então, para quem está fazendo uso de medicações, principalmente antipsicóticos ou outras medicações psiquiátricas, é interessante nessas rotinas, de vez em quando, colher o sódio, né, para ver como é que tá. Algumas crianças tomam água, não é por sede, é por comportamento repetitivo. E aí fica tomando uma água mais do que seria o necessário. Isso também pode intoxicar com a água e quando o excesso de água acontece, pode abaixar um pouquinho o sódio. Então, nessas situações, vale a pena colher, às vezes, o sódio para ver como é que tá. Se tá tendo retenção do excesso de água. Uhum. Quais os principais problemas da pessoa que nunca usou o GH? Aí são as pessoas que não vão ter os ganhos, né? Então, seja, ficou com uma massa gorda maior, ficou com menos massa muscular, a massa óssea pode estar comprometida, a parte cognitiva, muitas vezes,
deixou de melhorar mais porque não teve esse estímulo, né? Então, e pode ficar mais baixo também. Como as Uhum. crianças têm, as pessoas com a síndrome, 80% quase, tem falta de hormônio de crescimento, o hormônio de crescimento ele é importante não só para a altura, mas para todas essas coisas que eu falei e também para a parte metabólica. Então, também pode ter mais acúmulo de gordura na barriga, pode ter alteração de colesterol, né? Então, a falta de hormônio de crescimento, ela causa outros danos que não é só em altura. Isso para qualquer pessoa, para as pessoas com a síndrome de Prader-Willi também. Uhum. A Elielma está perguntando onde encontra essa dieta. A dieta do Mediterrâneo é bem famosa, né? É importante consultar um nutricionista para conversar É, especificamente a relação da dieta com a aplicação na pessoa com a síndrome, mas é uma dieta que a gente encontra na própria internet, né, doutora? sim, não é uma dieta mirabolante, né? É uma dieta que prioriza peixes, né? Então, principalmente peixe, menos carne vermelha, mais fruta, mais verduras, óleos, então azeite, eles usam muito azeite, né? E leguminosas algumas, e castanha, nozes. Então é uma dieta tira pão, quase não tem arroz, né? É uma dieta muito simples de fazer. Ela é um pouquinho trabalhosa, mas eu acho que qualquer nutricionista é, sabe perfeitamente quais são as coisas que entram na dieta do Mediterrâneo. E ela está ligada à longevidade. Tem Sim, vários estudos que tem, mostram os povos, né, que sim, tem estudo que mostra o benefício principalmente cardiológico, né? O risco, diminui o risco de doenças do coração. temos uma pergunta em espanhol aqui, agora que você está Eu não especialista, sei nada de depois quero fazer. espanhol. Depois tem que fazer a propaganda do Latinoamérica, né, do América Latina. Pode uma criança, um ninho, né, uma pessoa de 18 anos, sem sobrepeso, receber o hormônio de crescimento pela primeira vez? Pode, pode sim. A gente só não sabe se os benefícios, né, para quem vai começar com 18 anos, vai ser tão bom quanto para quando a gente começa, quando é bebê, quando é criança. Mas pode sim. O hormônio de crescimento ele é contraindicado em algumas situações e a obesidade muito grave é uma contraindicação, né? Então a gente sabe que não vale muito a pena, a gente corre alguns riscos. Mas se ele tiver com peso adequado, talvez melhore sim a massa óssea, a massa muscular. E aí, junto com a reposição de testosterona ou estrógeno, muitas vezes pode melhorar sim essa condição. A Mércia está perguntando sobre a melatonina. O filho dela de 16 anos toma especificamente para o sono? A melatonina, ela é usada, né, para o sono, mas a Letícia acho que comentou na live que ela fez aí. Não, a gente não indica de rotina. A gente precisa avaliar quais são as dificuldades do sono. As crianças com a síndrome de Prader-Willi têm vários distúrbios de sono associados, né? Não só a apneia, como a gente falou, tem outras parassonias. Então é importante, acho que antes de dar a medicação para induzir o sono, saber o que está acontecendo, né? Se realmente às vezes não é porque tem apneia ou porque não está ventilando bem, e às vezes só dar melatonina não resolve o problema. Então precisa fazer uma avaliação mais profunda, e aí sugiro que faça sim a polissonografia, que é um exame que vocês sempre vão ter que fazer em todas as faixas etárias. É um exame que, eventualmente, quase que de rotina, a gente tem que fazer, tanto para os bebês, quanto adolescentes, quanto para os maiores. Ai, convença a dona Valentina. Doutora Letícia que sabe. Fui É, até o hospital, ela se recusou. Depois de tudo instalado. Você não é acredita numa fácil. criatura? Não é nada fácil. A Ó, Geralda perguntou fez uma pergunta interessante que eu vou responder. Ela perguntou sobre o Saxenda, que é uma medicação para perda de peso, se dá para usar nas crianças com a síndrome. O ano passado começou um estudo com Saxenda para adolescentes com síndrome de Prader-Willi, mas os resultados iam sair agora no começo do ano, mas não saíram porque a pandemia atrapalhou. Mas é sim uma medicação possível
para as crianças com obesidade, com a síndrome de Prader-Willi. A única questão que a gente tem que ficar atento quando a gente está usando o Saxenda para as crianças, crianças não, porque a indicação atualmente é maior de 12 anos. Para os adolescentes com a obesidade é que ele diminui o esvaziamento gástrico também, além de aumentar a saciedade. Então, como as crianças já têm uma dificuldade, já ficam com o alimento ali mais tempo parado, tem já refluxo, isso tudo pode piorar. Então, a gente tem que ficar um pouco mais atento nos efeitos colaterais que devem ser maiores para as crianças com a síndrome de Prader-Willi. Mas está acontecendo sim um estudo com adolescentes. Então, logo vamos ter resultados também. A Josinha Borges está perguntando em relação ao Covid e a volta às rotinas, podemos considerá-los no grupo de risco somente pela síndrome? Não, a gente considera, assim, porque as crianças com a síndrome, eles não têm uma imunidade alterada, como, por exemplo, as crianças com síndrome de Down, né? A gente considera grupo de risco aqueles adolescentes ou adultos que estão com obesidade, que têm hipertensão, que têm diabetes. Para aqueles adolescentes que não têm isso, não existe um risco aumentado. Eu preciso fazer essa pergunta porque é uma dúvida muito importante. A cirurgia de redução do estômago, ela é indicada para as pessoas com a síndrome? Então, não existe uma recomendação, ela não, todas as vezes que eu fui em congresso, todos os trabalhos que a gente lê, eles contraindicam. A não ser que seja um caso extremo, tipo de vida ou morte, não tem mais o que fazer, mas deve ser muito bem avaliado. Porque os estudos mostram que as pessoas com a síndrome que fizeram a cirurgia bariátrica tiveram mais complicações durante e depois do pós-operatório, então complicações graves, com muitas deficiências nutricionais. Então, a gente não contraindica. E tem uma coisa que é muito diferente nas pessoas que não têm a síndrome. A cirurgia bariátrica, depois que a gente faz, né, depois que as pessoas fazem, elas realmente diminuem muito a fome. E na pessoa com Prader isso não muda, né? Justamente porque ele tem uma alteração no hipotálamo. Então, existe até um risco aumentado a gente fazer a cirurgia e eles comerem em excesso e aí estourarem o estômago, terem alguma complicação no estômago. Então, hoje em dia é muito limitado, a gente não tem feito. Nós temos 2 agora adultos que fizeram quando eram adolescentes e os 2 reganharam todo o peso. Inclusive, uma está pesando mais do que quando foi para a cirurgia. Então, assim, a gente não vê grandes benefícios. Infelizmente, a cirurgia não funciona muito bem para as pessoas com a síndrome. Uhum. Eu tenho uma pergunta logo do início, falando sobre o estado, se ele disponibiliza a testosterona. Alguns serviços sim, mas felizmente é uma medicação bem barata. Bem barata Ótimo. mesmo. A Natália também comentou no início, que, acho que a filha dela, não sei, teve trombose com a reposição de estrogênio. Isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar, principalmente aquelas que estão acima do peso. Já existe um risco aumentado de trombose, porque eles têm uma coagulabilidade maior por estarem com excesso de peso. E quando a gente faz reposição de estrógeno, isso pode acontecer. Então, tem que tomar cuidado, sim, tem que... Aí, mais importante ainda, não ficar parado, tem que se movimentar, né? Mas é uma questão que a gente, como efeito colateral, tem que tomar cuidado. Que bom. A Geralda falou aqui sobre o Saxenda. É normal o GH afetar o fígado? A gente já Não, está chegando no final, pessoal, porque a doutora Ruth já falou. não, tô tentando ver se tem mais. Não, o GH não tem nenhuma influência no fígado, não. Aliás, assim, o GH ele estimula o fígado a produzir uma proteína, que é o IGF-1, que é o que vai fazer o crescimento. Mas ele não piora. A deficiência de hormônio de crescimento pode causar algumas alterações, mas o hormônio dado assim exclusivamente não tem nenhuma alteração. Tem uma pergunta sobre comportamento e falas repetitivas. Raulito, uma filha com 3 anos. É muito comum isso, né? Sim, Como se fossem rituais. é muito comum, isso acontece em todas as idades.
um pouquinho, começa um pouquinho mais à frente, né? Não tão novinho, mas pode acontecer sim esses rituais, fala repetitiva, algumas manias. Isso é comum da síndrome. Ah, é uma pergunta importante aqui. Cirurgia de redução de mama. Minha filha teve aumento grande das mamas no fim da adolescência. Hoje ela está com escoliose e o peso das mamas não ajuda. Sim, eu acho que se tem um excesso de mama que está inclusive piorando, acho que não tem por que não fazer, não tem nenhuma contraindicação para a cirurgia da mama, não. Uhum, Lembrando que todas as pessoas que vão passar por alguma cirurgia deve ter aquela recomendação, né? Se nunca passaram, para ficar atento ao anestesista na anestesia em si, porque são pessoas uhum, que metabolizam mais lento os remédios, então tanto os anestésicos, então durante as doses tem que ser menores, demoram mais para voltar da anestesia, e tem a questão do cortisol, né, que muitas vezes a gente precisa fazer a reposição nesses momentos de anestesia. No adulto, que já passou por procedimento cirúrgico, já teve várias intercorrências e nunca teve nada, dificilmente esse adulto vai ter deficiência de cortisol. Tanto é que saiu um trabalho recente, no ano passado, que avaliou deficiência de cortisol em adultos e eles não acharam uma deficiência aumentada. Para quem não teve no começo da vida, dificilmente vai ter quando adulto. Então a gente fica mais tranquilo com os adultos nesse sentido. Principalmente naqueles, uhum. já passou por cirurgia, já ficou internado, já fez isso, nunca aconteceu nada, então dificilmente vai ter. Hum. Para as pessoas que não conhecem o site da associação, www.spwbrasil.com.br, e lá a gente disponibiliza para download os alertas médicos que falam sobre todas essas questões que são importantes. A gente fazer o download, imprimir, ou então a gente envia pelos correios, que as pessoas fiquem com este material nas bolsas, que se por acaso médicos novos que não conhecem a síndrome, entregue esse material para que ele conheça, e tem uma parte específica falando sobre anestesia e no fim também sobre queixas gastrointestinais, que são também importantes. Doutora, sem palavras de agradecimento, uma aula, uma consulta aqui para uma audiência enorme. A gente ultrapassou uma hora, mas eu acho que a gente cumpriu muito, né? Porque Sim. é muita informação. Eu agradeço novamente, em nome da ASPW Brasil, da diretoria, da comunidade, das mães, pais, cuidadores, de todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, agradeço muito a sua disponibilidade, paciência, boa vontade e do compartilhamento de tanto conhecimento que nos ajuda, e principalmente da sua disponibilidade em nos ajudar com as perguntas que a gente passa pelo WhatsApp, que com a indicação de médicos em outros estados, com as dúvidas que a gente tira. Então é tanta demanda e você está sempre lá de boa vontade. A gente tem que agradecer muito essa parceria com você, com as outras médicas que fazem essa parceria conosco, né, com as mães, com as pessoas cujos filhos têm a síndrome. Isso é uma relação maravilhosa, vale ouro. Então, assim, minha gratidão, meu carinho por você estar aqui com a gente sempre. E sucesso sempre. E Eu também que agradecer o seu compartilhamento de informações com tantas postagens, com essa movimentação de redes sociais, com lives informativas, porque isso é fundamental para a gente fazer de uma doença considerada rara uma doença mais conhecida e conseguir os diagnósticos. Os corações estão subindo aqui porque realmente é muito carinho, muita gratidão. é, Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar. Eu me animo muito de fazer, às vezes é muito cansativo de fazer os posts, fazer a revista. Para quem não sabe, tem uma revista que eu faço com a ajuda dos pais e de todos vocês. Também tem o site, todas as revistas estão lá. E queria só agradecer, eu aprendo muito. E a revista chama Família SPW, porque é assim que eu me sinto com vocês. Eu acho que nós somos uma grande família. Eu vejo histórias maravilhosas de mães que ajudam outras mães, como essa rede de apoio tem se fortalecido, a rede de médicos e profissionais, a gente também já criou uma família, né? A Latife aí no Rio, outras médicas no Sul, no Nordeste. Então, a gente tem um grupo nosso de médicos que trabalham com a síndrome, a gente troca informações, né? Então, essa rede só vem aumentando. Isso
é maravilhoso, porque é isso que fortalece, é isso que faz a gente crescer, é isso que faz a gente conhecer melhor assim, porque nós aprendemos muito com o dia a dia, é diferente de ler um livro, né? A gente aprende muito com vocês, então essa troca de experiência é maravilhosa. Então, eu que tenho que agradecer todas as famílias que colocam o bem mais precioso de vocês nas nossas mãos para cuidar. Então, não é, né, é uma grande é, responsabilidade nossa, tá cuidando do que para vocês é a coisa mais importante da vida, né? Coisa mais preciosa. Exatamente. Tá A bom, gente tem uma doutora, grande muito. responsabilidade. Tem uma grande responsabilidade, mas estão em boas mãos. Médicos informados, que se esforçam, e que estudam, que procuram. Isso é fundamental. E que aceitam esse diálogo, né? Porque realmente são coisas que só a gente que está 24 horas que consegue pontuar e falar, né, sobre o que Sim, acontece, sobre os acontecimentos. Muito obrigada, obrigada a todos. Boa noite, que a gente tenha um finzinho de semana, uma semana boa. E a gente está se aproximando da última semana desse mês intenso de conscientização da síndrome. Semana que foi vem muito ainda a gente boa. vou fazer live ainda. Também estou cansada, que foi a minha primeira experiência, mas eu acho que é muito, muito fundamental a gente fazer esse esforço de conscientização, porque a gente já teve retornos Que importantes. A gente bom. fez em 15 dias, com a doutora Letícia, 3 diagnósticos Olha que legal. novas, num período de pouco tempo e muito rápido. Muito Então, bom. estou bem feliz. Obrigada, Abraço boa noite a a todos. todos. Boa Nos noite. vemos na próxima post. Combinado. Beijo, pessoal. Boa noite.